Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as informações que movimentaram os preços das commodities agrícolas. Veja os destaques de hoje. Demanda por carne bovina diminui e cortes traseiros recuam 5% só nessa semana. Açúcar tem mais uma sessão positiva com altas de quase 2% em Nova York. Cotação do café derrete em Nova York e perde a referência dos 4 dólares por libra-peso. Milho na B3 sobe mais de 2% com negócios acima dos R$ 82 por saca. Soja sobe em Chicago com apoio de derivados e aproximação entre China e Estados Unidos. E a arroba do boi gordo tem mais um dia de queda nas praças paulistas. Os relatos são de bons volumes ofertados aí de animais, segundo a Scott Consultoria. Com isso, a cotação do boi gordo caiu mais R$ 1 no dia de hoje, comercializado aí a R$ 315 por arroba. A novilha também recuou R$ 3, negociada a R$ 303. E o boi China também caiu em torno de R$ 3, negociado a R$ 317 por arroba. A cotação da vaca permaneceu estável. As escalas de abate em São Paulo estão em média para 8 dias. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 11 delas registraram queda nas cotações. Vamos ver algumas dessas praças que tiveram queda no dia de hoje. Lá em Goiânia, Goiás, R$ 290, preço abaixo dos famosos R$ 300. Sudeste de Rondônia, R$ 270 também em queda, e norte do Mato Grosso, R$ 210, uma queda de R$ 3 em relação à cotação de ontem. Mas não é só o aumento de oferta de animais que tem pressionado as cotações da arroba, não. A demanda fraca por carne, a carne bovina, principalmente no mercado interno, já influencia também a cotação da carne no atacado. Segundo o Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado, os preços dos cortes de traseiro bovino tiveram queda de 5% só nessa semana. Veja o que ele diz. Os preços da carne, eles são uma das justificativas que levaram a indústria a exercer tanta pressão assim sobre o mercado. Nós não estamos num momento de bom consumo aqui no mercado doméstico. Primeiro trimestre, a gente já conversou isso anteriormente, né? É um período de descapitalização da população. A população tem menos dinheiro, então ela vai priorizando o consumo de proteínas mais acessíveis. E justamente por conta disso, essa semana já é a segunda quinzena do mês, já é um período mais fraco em termos de consumo. Nós vimos queda dos preços dos cortes do traseiro bovino, queda bastante expressiva, inclusive. Estamos falando aí na ordem de 5% de recuo dos preços da carne no atacado. Então, é um momento de lento escoamento da carne, e por conta disso, isso acentua aquele movimento de pressão que as indústrias vinham fazendo. Elas vão testando patamares mais baixos de preço pela arroba e vêm conseguindo realizar compras nesse nível mais baixo. E agora uma boa notícia para aqueles pecuaristas que praticam as exportações de gado em pé. Esse tipo de exportação tem se destacado nos últimos anos e se tornado uma ferramenta importante para escoamento do excesso de oferta. Na prática, essa exportação vinha sendo questionada na justiça, estava suspensa desde o ano passado e agora ganhou novo entendimento. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu nessa última quarta-feira que a exportação de animais vivos para abate não viola a legislação brasileira. E por 3 votos a 0, os desembargadores determinaram a reforma da sentença que foi dada em instância de primeiro grau, que havia proibido a exportação em todos os portos do país. A corte julgou um recurso da União que alegou que o transporte de animais vivos não está necessariamente relacionado a maus tratos. A Procuradoria Federal também apontou que a regulação existente já é suficiente para disciplinar o assunto, portanto, temos aí a volta das exportações de gado em pé autorizada para o produtor brasileiro. Bom, vamos ver os preços na B3. Fevereiro caiu 0,24% a R$ 311,95. Vencimento março, R$ 302,15, queda de 0,31%. E o abril se afastando dos R$ 300, R$ 295,85, uma queda de 0,05%. Muito bem, agora o mercado do açúcar.
O mercado do açúcar encerrou a quinta-feira em alta com ganhos de mais de 1% nos principais vencimentos lá em Nova York. A safra indiana segue como fator de suporte aí para os preços. Os operadores estão se questionando se o país terá mesmo produtividade suficiente para exportar aquele excedente de 1 milhão de toneladas que havia sido projetado. Além disso, o alto custo de produção lá na Índia está fazendo com que os produtores busquem preços acima dos 19 cents para negociar no mercado internacional. E outro fator que também tem sido aí determinante é o clima aqui no Brasil. Atualmente a gente está enfrentando uma nova onda de calor e um período mais seco e quente pode limitar a produção de cana-de-açúcar e, no final das contas, reduzir aí o mix açucareiro. No longo prazo, a evolução das exportações brasileiras e a safra no hemisfério norte serão determinantes aí para indicar os preços, o rumo das cotações. Caso esses fatores sejam positivos, a partir de junho, segundo analistas, o mercado pode inverter e trabalhar com queda nos preços. Vamos ver então como encerraram as negociações lá em Nova York e também na Bolsa de Londres para o açúcar. Primeiro, Nova York, março, 21,05 centavos de dólar por libra-peso, uma alta de 0,36%. Maio também com alta de 0,36% a 19,75 e julho 19,29 centavos de dólar por libra-peso, uma alta aí de 0,3%. Lá em Londres, o dia também foi positivo. Maio, 555 dólares e 40 por tonelada, uma alta de 780 pontos. O agosto, 535,80, uma alta de 710 pontos. E outubro, 524,90, subindo 630 pontos. São os números de fechamento do açúcar nas bolsas internacionais. Agora o mercado do café. A cotação do café em Nova York literalmente derreteu nesta quinta-feira, com perdas de mais de 2 mil pontos nos principais vencimentos e voltando a ficar abaixo ali daquela referência dos 4 dólares por libra-peso. Entre os fatores da queda, os estoques de arábica monitorados pela ICE se recuperaram de uma baixa aí de 9 meses, subindo mais de 2% para mais de 774 mil sacas. Essa recuperação acabou desencadeando aí um movimento de liquidação nos contratos futuros em Nova York. Vamos ver os preços então lá em Nova York como encerraram. Dia de queda forte, mais de 2 mil pontos de queda para o março, 2.215 pontos de recuo a 395,75 centavos de dólar por libra-peso ou 3 dólares e 95 por libra-peso. Maio, 3,89, queda de 2.200 pontos e julho, 3,79, queda de 1.775 pontos. Lá na Bolsa de Londres, os estoques de robusta também tiveram recuperação, estão com um total aí de 4.347 lotes no dia de hoje. O resultado, dia negativo também para Londres, que também foi influenciado pela queda do Arábica. Março, 5.641 dólares por tonelada, uma queda de 115 pontos. O maio, 5.655 dólares por tonelada, queda de 91 pontos. A mesma queda para julho, que fechou a 5.610 dólares por tonelada. Vamos direto para as praças comercializadoras, entender o que aconteceu com os preços por aqui. Afinal de contas, quedas importantes foram registradas nas bolsas internacionais e por aqui a situação não foi diferente. Não. Olha aí, o Machado, lá em Machado, no sul de Minas, R$ 2.530 por saca de 60 quilos, uma queda aí, de 5,6%. Em Campos Gerais, também lá no sul de Minas, R$ 2.615, uma queda de 4,56%. Em Franca, aqui no interior de São Paulo, recuo de 3,6% a R$ 2.680 por saca de 60 quilos. E o bom e velho cafezinho nunca esteve tão caro para o consumidor final, consequência de uma crise de oferta sem precedentes nas principais safras produtoras, como dos principais produtores, aliás, como Brasil, Vietnã e Indonésia. A busca por alternativas para a bebida fez a ABICS, Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, implementar uma campanha para incentivar o consumo desse tipo de café. Além de oferecer um custo por xícara menor, seu preparo,
O preparo do café solúvel dispensa o uso de filtros e outros utensílios. O preço médio do quilo do café solúvel é de 33% até 40% mais barato que o do produto tradicional. E veja o que disse aí o Agnaldo Lima, diretor de Relações Institucionais lá da ABIX, ao Notícias Agrícolas, sobre esse momento vivido pelo café solúvel aqui no Brasil. A indústria de solúvel, ela trabalha já com estoques comprados de longa data, porque ela tem que se programar para as exportações, porque é uma indústria muito focada na exportação. 80% do que produz de solúvel nas nossas indústrias, né, e o Brasil é o maior produtor de solúvel mundial, é destinado às exportações. Então, dentro dessa lógica de se travar contratos que vão ser entregues daqui 4 meses, até daqui 1 ano e meio, né? Porque quando você faz uma venda no exterior, você faz vendas que elas não são entregues imediatamente, como é uma indústria de café torrado, onde você faz contratos para entregas com menos de 30 dias, é quase que da mão para a boca. No caso do solúvel, não, você tem que se organizar para que as compras de café sejam feitas com antecedência, porque eu só posso vender se eu estiver comprado, eu tenho que fazer hedge, travamento de preço, travamento de câmbio, é uma indústria que não pode correr risco. Então, dentro dessa lógica da exportação, acaba entrando o mercado interno também. Então, é uma indústria que tem mais capacidade de reter esses aumentos, porque ela tem estoques de preços menores. Então, o aumento que tem para o consumidor final ele é mais lento e mais gradativo, né? Por essa característica. Isso fez com que nós soltamos até uma matéria hoje, fazendo uma comparação entre o solúvel e o café torrado, onde mostra que o solúvel hoje é uma opção interessante do ponto de vista econômico, porque ele acaba saindo mais em conta do que o café torrado no momento em que os preços estão lá nas alturas. Não é que é para substituir uma coisa da outra, não é isso, mas é uma boa opção para se encaixar dentro do hábito de se tomar café, né? Então, você tem o hábito de tomar café de coador, café de expresso, café de cápsula, o café solúvel também se encaixa dentro desse portfólio de tipos de bebida, e agora com esse apelo econômico mais interessante, né? E agora o mercado do milho. Os futuros do milho aqui no Brasil, na B3, encerraram com altas fortes nesta quinta-feira. Contrato março subindo mais de 2%, passando aí da casa dos R$ 82,00. É o maior nível desde o primeiro semestre de 2023. Os analistas da Agriinvest destacam uma união de fatores altistas, como os estoques apertados, a falta de caminhões para fretes e o aumento do programa de exportação, que em 2025 já está com 4,7 milhões de toneladas, 500 mil toneladas a mais do que no mesmo período de 2024. E o resultado é esse que a gente vai ver agora nas cotações lá na B3 de forma positiva, altas até importantes. O março aí, como eu disse, 2,48% de alta a R$ 82,80, quase 83 aí. O maio, R$ 78,62, alta de 2,24%, e o julho, R$ 73,45, alta de 1,45%. Em Chicago, o milho também operou em alta nessa quinta-feira, mas teve valorizações limitadas aí pela queda dos preços do trigo. Os fundamentos seguem positivos aí para o grão, envolvendo perdas na produção da Argentina, atraso no plantio aqui do Brasil e também milho dos Estados Unidos bastante competitivo para as exportações. Na tela você vê comigo março fechando aí com uma alta de meio ponto, né? 4 dólares e 98 centes por bushel, maio 5,12, uma alta também de meio ponto, e julho 5 dólares e 16 centes por bushel, uma alta de 1,5 ponto. Esses são os números de Chicago. E sobre o atraso no plantio do milho safrinho, o superintendente do IMEA, lá do Mato Grosso, o Clayton Gower, confirmou ao Notícias Agrícolas que mesmo após o avanço do plantio com a trégua das chuvas aí nas últimas semanas, cerca de 25% das áreas projetadas devem ficar fora da janela ideal de cultivo lá no estado. Vamos ver o que disse o
superintendente do IMEA, a nossa equipe. Para a cultura do milho, a gente está na casa dos 40% e a expectativa até o final da janela, que é até o dia 28 de fevereiro, o estado ele alcança em torno de 75% semeado aqui no estado de Mato Grosso. É um ponto de atenção, mas não é um ponto que a gente liga totalmente, não é um prego na cruz, né? O desafio realmente que vai sabatinar uma menor produtividade, mas é uma preocupação porque eu tenho uma parcela das áreas que vão ter uma necessidade de chuvas maior no final de janela do período chuvoso aqui do estado de Mato Grosso. Então, o desafio é como que as chuvas vão se comportar, principalmente lá em meados da segunda quinzena de abril, porque realmente é o período que vai ser decisivo para a formação e conclusão dessa produtividade em campo da segunda safra do estado. Mercado da soja, os futuros do grão acompanharam a disparada do óleo, que subiu mais de 1%, e do farelo, que também fechou com altas próximas a 0,5%. E o resultado foi uma alta até importante para os preços da soja, as cotações da soja lá na Bolsa de Chicago. A explicação é que existe uma menor disponibilidade de óleos vegetais, com a Rússia restringindo exportações do óleo de girassol, quebra de safra de canola lá no Canadá e óleo de palma mais caro do que o de soja. O mercado ainda monitora a América do Sul, o clima volta a preocupar na Argentina, com previsão de mais dias de calor e tempo seco nas próximas semanas, bem como atraso da colheita aqui no Brasil. Outro fator que está no radar do mercado é um possível acordo aí entre China e Estados Unidos sobre as tarifações, um acordo comercial. O presidente Donald Trump afirmou que um novo acordo comercial com a China é possível e destacou seu ótimo relacionamento, ótimo aqui entre aspas, né, relacionamento com o presidente chinês Xi Jinping. Vamos ver os preços da soja como ficaram hoje. Encerramento positivo, altas importantes de quase 14 pontos para o março a 10 dólares e 45 centes por bushel, para maio 10 dólares e 63 centes por bushel, uma alta de 14 pontos mais 75, e o julho 10 dólares e 77 centes por bushel, subindo 13 pontos mais 75. E essa combinação de fatores positivos para o movimento de alta de hoje da soja em Chicago foi tema da conversa que a nossa equipe teve com Marcelo Gavlik, lá da G-Trade Investimentos. Vamos ouvir. O óleo trabalhando mais de quase 1,5% de alta, e às vezes quando o óleo vai, o farelo volta, né? Acabou que subiu tudo junto, a soja indo junto, né? Graficamente, ela está trabalhando nessa região, né? Ali entre 10,40 e 10,60, um range, né? Uma lateralização mais espremida, tentou romper para cima no 10,80, tentou romper para baixo no 10,20, então graficamente está fazendo o serviço dela ali nesse momento de indecisão do mercado, né? Então foi testar o canal de alta ali, o canal lateral, com essa alta do óleo, e também o Trump sinalizou, né, mais uma vez falando do Trump, né, volatilidade e Trump é assunto de toda semana, né, ele sinalizou que dá para chegar num acordo com a China, então aquela expectativa de guerra comercial reduz, e aí o mercado reage positivamente, né, aí hoje de noite ele fala que não tem acordo não, que é 10%, e aí o mercado cai e continua fazendo aquela função do gráfico ali, né, na lateralização, até que algo se clareie, né? E quanto mais tempo ficar lateralizado, maior potencial energético tem ali. Então, quando romper, seja para cima ou para baixo, pode fazer um movimento mais forte, né? E olha só o comportamento do dólar, queda de 0,38% a R$ 5,70. O dólar fechou em queda nesta quinta-feira diante da possibilidade desse novo acordo comercial entre Estados Unidos e China. Na véspera, no dia de ontem, o presidente Donald Trump afirmou que esse novo acordo com a China é possível, destacando que o presidente chinês Xi Jinping pode visitar os Estados Unidos, mas não deu muitos detalhes sobre a possível agenda lá nos Estados Unidos, não. Na agenda de hoje, os mercados repercutiram novos dados de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos e monitoraram a divulgação de balanços corporativos de grandes empresas brasileiras referentes aí ao quarto trimestre de 2024. O resultado é esse que você está vendo na tela, mais um dia de queda, dólar a 5,70. Muito bem, com essas informações encerramos mais um boletim de fechamento do mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, e você que ficou interessado em se aprofundar mais nas informações que eu trouxe aqui nesse boletim de fechamento do mercado, fique à vontade para acessar o site Notícias Agrícolas, noticiasagricolas.com.br.
A gente se vê amanhã. Até lá!